Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, entramos na Tua presença, confiando nos méritos de Jesus. E é em nome de Jesus que pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor fale através da minha boca e que o Senhor haja na mente de cada filho, cada filha. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na mente de todos os que estão assistindo e estudando a Tua palavra, juntos em comunhão, em adoração ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O chamado para permanecer firme. O que é permanecer firme? É permanecer em Jesus. Como diz em João capítulo 15, ali fala sobre a videira e os ramos. Ali Jesus diz, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, então tudo o que vocês quiserem, tudo o que vocês pedirem, será feito. A vida cristã depende de permanecer em Jesus Cristo, ligado a Ele, dependente dEle. O verso áureo diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versos 10 e 11. A luta sua e minha não é contra seres humanos, mas é contra os demônios, contra os príncipes das trevas. Por isso, meu querido irmão, nós dependemos inteiramente, 100% de Jesus, porque Ele é o grande vencedor que já derrotou o reino das trevas. Ele é o grande vitorioso e Ele nos dá a vitória. Sonolento, o servo tropeçou para fora do seu alojamento e teve uma visão alarmante. Um exército grande, bem equipado e hostil, com tropas, cavalos e carros de guerra. Ao falar com o profeta Eliseu, ele gaguejou as notícias e perguntou, ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Uma resposta que não afetou o semblante do servo do profeta. Eliseu o puxou para perto e orou por ele. Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. A oração do profeta foi respondida de imediato. O servo olhou para as muralhas novamente, mas desta vez o véu entre o visível e o invisível foi levantado. E então ele não viu um exército, mas viu 2 exércitos. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, segundo Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. Queridos, existe um exército invisível que luta a nosso favor. É o exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao escrever Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, Paulo orou para que a visão dos crentes fosse aprimorada e eles pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito e sentir esperança com o que ela lhes revelava. Meus queridos, Jesus Cristo, com todo o seu exército, 2/3 de anjos permaneceram leais a Deus. 1/3 foi expulso do céu, 1/3 dos anjos. Portanto, existe o dobro de anjos ao lado de Jesus Cristo, lutando a batalha do reino da luz. E nós pertencemos ao reino da luz. E tendo Jesus Cristo ao nosso lado, tendo todos os anjos ao nosso lado, nós seremos vitoriosos. E o chamado de Jesus para você é para que você permaneça nele, firme, conectado, dependente e em comunhão com Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança de salvação e de vitória diária. Queridos,
permaneça firme em Jesus Cristo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, é contra Satanás, os espíritos demoníacos das trevas. Mas em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Na parte de domingo, discurso de batalha. Paulo aqui fala da vida cristã como uma guerra. Nós vivemos num campo de batalha. Há pessoas que vivem na terra pensando que é um lugar para passear, é um lugar para curtir, mas, queridos, quando nós estudamos a Bíblia e percebemos que o planeta Terra tornou-se o palco do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, nós entendemos que estamos vivendo 24 horas por dia num campo de batalha. E não existe momento para trégua. Existem momentos para oração. Oração, vigiar e orar sem cessar. Porque todos os momentos estamos sendo tentados e assediados. Nós precisamos nos esconder em Jesus Cristo, que é o nosso comandante. Ele é o Senhor da nossa vida. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui Efésios capítulo 6 e os versos 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6 e os versos 10 até o verso 20. Vamos ler juntos. No demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Está aqui o segredo. Fortaleçam-se no Senhor. É do Senhor que nós somos dependentes. E na força do seu poder. É o todo-poderoso Deus. É o que tudo pode. Que já venceu a Satanás. Que já esmagou a cabeça da serpente lá na cruz. Ele é o vitorioso. Portanto, fortaleçamo-nos no Senhor. Ele é o nosso provedor, nosso protetor, nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Revistam-se, diz o verso 11, revistam-se de toda a armadura de Deus. Você não vai lutar contra Satanás usando suas próprias armas. Você precisa se revestir da armadura provida por Deus. Deus não deixa os seus soldados, os soldados da fé, lutarem contra Satanás usando os recursos unicamente humanos. Você e eu estamos lutando contra seres das trevas, espirituais, demônios das trevas. E nós precisamos de armas espirituais. Por isso, a armadura que você e eu precisamos é a armadura de Deus. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo apresenta na sua vida, coloca no seu caminho astutas e sutis ciladas, armadilhas para derrubar, para enganar, para levar os filhos de Deus ao pecado. Mas, queridos, Jesus Cristo nos reveste do Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá o discernimento espiritual para discernirmos, para vermos, para enxergarmos as armadilhas, as ciladas e manter distância de Satanás, distância dos locais onde Satanás prevalece com seus anjos maus. Nós deveremos permanecer ao lado de Jesus, perto de Jesus, próximos, intimamente ligados e dependentes de Jesus Cristo, revestindo-nos da armadura de Deus para que possamos estar firmes, não duvidosos, não na incerteza, mas firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 12, porque não temos que lutar contra seres humanos, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe o mal, existe Satanás, existem anjos maus, mas existe também Jesus Cristo, existem também anjos bons, agentes invisíveis, magníficos em poder,
enviados por Deus para serem ministradores daqueles que amam a Jesus Cristo. Você e eu não estamos à mercê da desgraça, à mercê do diabo, não. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos ampara, Ele cuida de nós, Ele nos protege, porque existe um exército do Senhor Jesus Cristo à nossa disposição. Estamos lutando contra hostes espirituais e precisamos das armas espirituais providas por Jesus Cristo. E agora diz o verso 13: portanto, tomem toda a armadura de Deus. Novamente, Paulo insistindo, revistam-se da armadura de Deus. E agora peguem a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fiquem firmes. Meu querido irmão, fiquem firmes. Nós deveremos estar firmes em Jesus, acordando com Jesus Cristo, adorando a Jesus Cristo, ajoelhando-nos diante de Jesus Cristo, confessando a Ele os nossos pecados, buscando o batismo do Espírito Santo. Meu querido irmão, começando o dia com Jesus Cristo, permanecendo ligado à videira, permanecendo ligado a Jesus Cristo durante o dia. Não importa o que você esteja fazendo, viajando ou trabalhando, você pode estar ligado a Jesus Cristo através dos seus pensamentos, sempre buscando fazer a vontade de Jesus Cristo, sempre buscando a unção do Espírito Santo. E à noite você novamente entra em comunhão com Jesus Cristo. Você pode receber diariamente, deve receber diariamente a unção do Espírito Santo, ser revestido da armadura de Deus. Paulo concluiu Efésios com um chamado para a batalha, instando com os crentes a tomar uma posição contra o mal. Ele começou com uma exortação abrangente: sejam fortalecidos no Senhor, que repetiu como um chamado: vistam-se de toda a armadura de Deus. Paulo sustentou esse chamado especificando um propósito: ser capaz de se manter firme contra as ciladas do diabo, e apresentando uma lógica: a batalha é contra forças poderosas espirituais do mal. Com detalhes, Paulo então refez o chamado para a batalha. Os crentes devem pegar toda a armadura de Deus, a fim de permanecer firmes na batalha, vestindo o cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete e a espada. Esta é a armadura provida por Deus. Paulo convidou os crentes armados e prontos para o combate a fazer o que os soldados do antigo campo de batalha deviam fazer, isto é, orar. Orar. Não estamos passeando pela terra, nós estamos num campo de batalha. Por isso é orar sem cessar. Ao ecoar exortações de batalha ou discursos de véspera de batalha do Antigo Testamento, Paulo falou da missão da igreja usando termos militares. Ele sinalizou isso em sua primeira e abrangente ordem, quando disse: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Exortações de batalha no Antigo Testamento enfatizavam a ideia de que o sucesso de Israel na batalha não dependia da superioridade das suas próprias armas ou de um exército que superava o dos seus inimigos. Mas, em vez disto, a vitória de Israel acontece na dependência da presença e do poder de Deus. A chave para o sucesso não era a confiança em si mesmos, mas a firme confiança no poder de Deus e em sua provisão para o sucesso. Paulo empregou esses temas de forma ousada para exortar os crentes a ser, primeiro, ativos no cumprimento da missão da igreja. Segundo, atentos às dimensões invisíveis que impactam sua vida e seu testemunho. Terceiro, cientes da provisão divina para o seu sucesso. Quarto, sempre alerta para a importância da unidade e colaboração entre os crentes. Lembre-se, meu querido irmão, você e eu estamos num campo de batalha e precisamos estar atentos, dependentes de Deus, ungidos pelo Espírito Santo,
que Ele unge os nossos olhos, dando-nos o discernimento espiritual para discernir o bem e o mal e para perceber as ciladas astutas e sutis que o diabo coloca no caminho. Que você se esconda na rocha eterna que é Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de segunda-feira, fortalecidos em Cristo. Só Cristo pode nos fortalecer. Paulo terminou a sua carta no tom do grito de batalha de um comandante. Quanto ao mais, disse Paulo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. O resto da passagem, Efésios 6:11 a 20, ilustra e desenvolve esse tema essencial, principal. O grande conflito envolve poderes sobrenaturais, literais. Existe o mal, existe Satanás e os anjos maus, mas existe também Jesus Cristo, o grande comandante das hostes celestiais, e nós estamos no exército de Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 6. Agora vamos ver então o verso 13 em diante. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Você precisa fazer provisão para o dia mau. Nem todos os dias são maus. Existem dias que nós estamos em paz, mas existem dias que nós estamos sendo atacados constantemente. Meu querido irmão, no tempo de paz, deveremos conservar a nossa firme fé em Jesus Cristo, preparando-nos para os dias maus. Por isso diz aqui, portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fiquem firmes. E o verso 14, estejam, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu querido irmão, Paulo identificou Cristo como a fonte da força dos crentes com a frase no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. A força da igreja está na onipotência do seu Senhor ressuscitado. O capitão da guerra é Jesus Cristo. Em Efésios 6:10, Paulo usou os sinônimos poder e força para enfatizar seu argumento. O poder a ser exibido pela igreja não é inerente aos crentes, mas derivado. Derivado de quem? De Jesus Cristo. Vem de Jesus Cristo o nosso poder, a nossa suficiência. A força para cada conflito presente e futuro encontra-se na união sua e minha com Jesus Cristo ressuscitado, exaltado, que vive para sempre. Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade está empenhada em fortalecer os crentes para o combate. Pai, Filho e Espírito Santo estão empenhados em dar para você a vitória. Tomaram todas as providências necessárias. O Pai disponibiliza suas armas como a armadura de Deus. Antes, Paulo identificou o Espírito Santo como o ser atuante no fortalecimento dos crentes, porque o Espírito Santo vive em nós, habita conosco. Ele, Paulo, orou para que Deus concedesse aos crentes, a você e a mim, para que fôssemos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo dentro de nós, que vive em nós. É o Espírito que provê a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que implanta em você, na sua mente, a palavra que saiu da boca de Deus. Além disso, os crentes devem orar em todo o tempo, no Espírito. Orando em Espírito, Paulo desejava que os ouvintes entendessem que o trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, está empenhado
em nos equipar para a luta contra os poderes malignos, porque em Jesus Cristo somos mais do que vitoriosos, porque Ele venceu, é certa também a sua e a minha vitória. Aleluia! Na parte de terça-feira, o grande conflito nas cartas de Paulo. O grande conflito está presente em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Mas Paulo, em suas cartas, ele fala em abundância sobre o grande conflito. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos ver os versos 11 até o verso 14. Romanos 13, os versos 11 a 14. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos logo, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A armadura de Deus são as armas da luz. Deveremos vestir as armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo e não tenhamos cuidado da carne e as suas concupiscências. Meu querido irmão, o chamado de Paulo aqui em Romanos capítulo 13 é para que vistamos as armas da luz e não andemos na prática dos frutos da carne. Quais são os frutos da carne mencionados aqui por Paulo? Aqui fala glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas, inveja. Tudo isso faz parte das armas de Satanás. Deveremos ficar longe da glutonaria, das bebedeiras, das bebidas alcoólicas, da desonestidade nos negócios, também das contendas, das brigas, das invejas, dos ciúmes. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer revestir você, revesti-lo com as armas da luz, revesti-lo do poder do Espírito Santo, e não tenhamos cuidado da carne, ou seja, o nosso foco não pode ser as coisas da carne, os desejos carnais, as ambições malignas que Satanás coloca no ser humano que se separa de Jesus Cristo. Ele enche o coração dessas pessoas de ambições malignas, ambições terrenas, mas as nossas ambições são celestiais. Nós estamos voltados para o céu, porque lá é o nosso destino. Ainda Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver então os versos 6 até o verso 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e os versos 6 até o verso 8. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está dormindo, porque não é fria e não é quente, mas é morna. O que significa ser morno? Estar dormindo espiritualmente. E aqui Paulo está aconselhando: não durmamos, pois, como os demais. Este sono do pecado, esta sonolência espiritual, nós devemos ser despertados. Vigiar e orar é estar desperto. Não durmamos como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. A noite é a festa de Satanás, quando as pessoas deveriam estar dormindo nas suas casas, dormindo na sua cama, elas estão saindo de casa para as festas, para as bebedeiras, para a promiscuidade, para os roubos. Queridos, Paulo está dizendo aqui que os que se embebedam, embebedam-se de noite. E o verso 8, mas nós que somos do dia, nós somos do reino da luz, nós usamos as armas da luz,
Nós não deveremos estar acordados durante a noite, deveremos estar dormindo, dormir cedo, ir para a cama às 9 da noite, 9:30 da noite, para dormirmos cedo e acordarmos cedo, antes do sol nascer. Você deve acordar para ter tempo para a comunhão com Jesus Cristo, tempo para se jogar aos pés de Jesus, adorando Jesus, cantando hinos de louvor a Jesus. Por isso, nós devemos dormir cedo, acordar cedo. Por quê? Porque nós somos do dia. Nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Novamente, Paulo aqui está usando uma linguagem militar, falando da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui está uma linguagem de Paulo muito semelhante à linguagem usada por ele lá em Efésios capítulo 6. Novamente, Paulo está colocando o foco no grande conflito, na batalha entre o bem e o mal. Agora abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, vamos ver os versos 3 até o verso 6. Leia comigo. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando Paulo fala andar na carne, ou militar segundo a carne, ele está falando de viver separado de Deus. Pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que têm a natureza carnal, da qual nasceram do ventre materno, e nunca adquiriram a natureza santa e espiritual de Jesus. Não passaram pelo nascimento, não nasceram da água e do espírito. São seres humanos simplesmente carnais. Mas o cristão, ele é híbrido, porque ele não tem somente a natureza carnal, com a qual ele nasceu do ventre materno. Ele adquiriu a natureza santa e espiritual de Deus, através da qual ele se tornou participante da natureza divina. Quando o Espírito Santo gera em você e em mim a natureza santa de Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso nós dizemos que o verdadeiro cristão, ele é híbrido, mas prevalece na vida dele a natureza santa de Jesus, que sufoca, que derrota a natureza pecaminosa. Por isso, queridos, não andamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você não luta contra Satanás usando sua própria arma. Você usa as armas de Jesus, armas espirituais, armas do bem, armas da luz. Aqui diz Paulo novamente usando a linguagem militar. Constantemente Paulo usa essa linguagem militar, porque esta linguagem fazia muito sentido para o povo do primeiro século. Pessoas que estavam familiarizadas com as guerras do exército romano, que tinham os soldados bem equipados, com capacete, com couraça, com cinto, com sapatos, com sandálias, com escudos. Portanto, meus queridos, quando Paulo usava essa linguagem militar, ele estava falando de coisas familiares aos cristãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, as armas da luz, a oração, a confissão dos pecados, o batismo do Espírito Santo. Queridos, as nossas armas são armas poderosas, que são providas por Jesus Cristo. As armas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, para a destruição das fortalezas de Satanás. E o verso 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, mantendo o seu pensamento submisso, focado em Jesus Cristo, obediente a Jesus Cristo. Nossa mente, ela está submissa a Jesus. É a mente de Jesus que é implantada em você, para que você pense e você sinta como Jesus.
Esta é a obra do Espírito Santo, implantar em você a mente de Jesus. Por isso Paulo fala aqui, levando cativo todo o entendimento, toda a mente à obediência de Jesus. E o verso 6, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Meu querido irmão, Paulo emprega a linguagem militar, ilustrações militares, convidando os crentes a imitar o exemplo dos soldados. Embora Efésios 6, 10 a 20 represente seu emprego mais longo e concentrado, a linguagem militar exibe uma das principais formas de comunicar o Evangelho. Depois de conquistar os principados e potestades na cruz, Cristo exercita os resultados dessa vitória em sua posição como Senhor sobre os poderes, recrutando seus seguidores como combatentes na guerra cósmica. Cristo lidera os exércitos de luz em direção a um grande dia de vitória. Ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre dois exércitos que se enfrentam através dos tempos, até que um vença o confronto final. E você sabe qual é o exército vitorioso? É o exército do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é assim que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Leio com você capítulo 17 de Apocalipse e o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Você sabe qual é o exército vitorioso? É o do Cordeiro, de Jesus Cristo. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Jesus Cristo é o vitorioso. Você e eu somos vitoriosos em Jesus Cristo. Em seu chamado à batalha, Paulo reuniu elementos do conflito cósmico que já tinha empregado antes. A capacitação dos crentes com o poder de Deus, a vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes do mal, os crentes como um exército de pessoas ressuscitadas e fortalecidas por sua identificação com Cristo e capazes de lutar contra seu antigo mestre das trevas. Paulo nos chama para colocar a armadura de Deus, estando bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico. E também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo, porque combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, e vencerão também os que estão com ele. Está falando de você e de mim, que estamos com Jesus Cristo. Nós somos chamados eleitos e fiéis. Em nome de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Aleluia! Na parte de quarta-feira, resistência no antigo campo de batalha. Queridos, devemos entender a metáfora militar de Paulo no contexto do antigo campo de batalha. O que significa ficar firmes? Como diz Paulo em Efésios 6, 11. A expressão ficar firmes sugere uma postura apenas defensiva? Não. Não é somente uma atitude defensiva. Para ficar firmes, nós temos que ser não só defensivos, mas nós deveremos atacar. Discursos de batalha contidos nos escritos de Tucídides, um dos grandes autores clássicos da literatura de batalha, destacam 3 ações sucessivas que devem ocorrer para que um lado seja vitorioso. O primeiro ponto é avançar contra o inimigo. Não é ficar somente na defensiva, é avançar contra o inimigo. O que significa marchar para encontrar os inimigos. Em segundo lugar, atacar e manter a posição. Para manter a posição, você tem que atacar e avançar. Resistir significa avançar, lutando lado a lado contra os inimigos. Em terceiro lugar, finalmente, derrotar o inimigo.
Meu querido irmão, Paulo está dizendo ficar firmes, no sentido de avançar, ganhando terreno para Jesus Cristo, fazendo avançar o reino da luz. O momento chave de uma batalha antiga era a segunda das 3 ações, quando as 2 falanges opostas colidiam com um terrível barulho de bronze, madeira e carne sendo esmagada. O autor Xenofonte chamou este barulho de terrível estrondo. Manter-se firme, resistir nesse momento estratégico era o grande desafio das batalhas. No combate intenso que se seguia, cada lado buscava impulso para o ataque. O chamado de Paulo à batalha refletia o combate no qual os soldados eram agrupados, dando e recebendo centenas de golpes a queima-roupa. Isso se confirma pela representação que Paulo fez da batalha da igreja contra os seus inimigos, como uma luta, a luta espiritual do bem contra o mal. A postura do soldado da fé não é uma postura de relaxamento, de passividade. Não, nós deveremos resistir, é estar engajado na batalha, empregar todas as armas em combate e marchar ao mesmo tempo avançando. Um ponto óbvio da metáfora militar na exortação anterior de Paulo, no sentido de estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Hebreus capítulo 12 e o verso 4. Hebreus capítulo 12, verso 4. Abra sua Bíblia. Vamos ler juntos Hebreus capítulo 12, verso 4. Como esse verso ajuda a resumir o significado de resistir no Senhor. Leia comigo Hebreus capítulo 12, verso 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Jesus Cristo resistiu até o sangue. Suou sangue no jardim do Getsêmani. E na cruz ele foi banhado de sangue. Meu querido irmão, essa luta contra o mal é para você e eu resistirmos até ao sangue. Se preciso for morrer, morreremos com Cristo, em Cristo. Se precisarmos viver, viveremos em Cristo e com Cristo. Quer morrendo, quer vivendo, nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, lutando contra poderes malignos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não lutamos contra seres humanos. Nós lutamos contra demônios, que são invisíveis, mas podem aparecer quando quiserem. Mas nós não estamos indefesos. Nós estamos revestidos da armadura provida por Deus. Esta armadura provida por Deus é que nos faz vitoriosos na batalha contra Satanás. Meu querido irmão, eu convido você a ler comigo novamente Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, vamos ver então aqui o verso 14. Estejam, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade. É o cinto da verdade. Você se amarra com o cinto da verdade. A verdade de que a Bíblia é a fonte da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. O que mais envolve o cinto da verdade é crer que Jesus Cristo é a verdade. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais está implícito no cinto da verdade? A verdade de que todos os mandamentos de Deus são verdade. Salmo 119, verso 151. A lei de Deus é a verdade. E todos os mandamentos da lei de Deus são verdade. Salmo 119, 86 e Salmo 119, verso 151. Meu querido irmão, você deve vestir o cinto da verdade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estejam, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, o cinto da verdade.
e vestida a couraça da justiça. O que dá proteção para você é a couraça da justiça. Que justiça? A justiça imputada de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da justificação, você recebe a justiça imputada de Jesus, e através da santificação, a comunhão diária com Jesus, você está recebendo a justiça comunicada. É a couraça da justiça. E o que mais? Verso 15. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Você calça os pés na pregação do evangelho da paz. Querido irmão, querida irmã, aqui diz no verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, a fé de Jesus e a fé em Jesus Cristo. Esta é uma característica do povo de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus possibilitou Jesus a viver 33 anos na terra na dependência de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Esta é a fé de Jesus Cristo que você e eu precisamos ter. E a fé em Jesus Cristo é a única fé que nos salva, porque é crendo em Jesus, tendo fé em Jesus, no sangue que por Jesus foi derramado na cruz do Calvário. A fé em Jesus e a fé de Jesus, este é o escudo da fé, que nos protege contra os dardos, contra as flechas e as lanças inflamadas do maligno. E o que mais? Verso 17, tome o capacete da salvação, que a sua mente seja possuída pelo Espírito Santo. Você pede para que o Espírito Santo escreva na sua testa: santidade ao Senhor, o nome do seu Pai, o nome de Jesus Cristo e o seu destino, a Nova Jerusalém. Você pede que o Espírito Santo se aposse da sua mente todas as manhãs. Isso é colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, a Bíblia. Você deve aprender a manejar bem a sua Bíblia, memorizar os textos, saber provar pela Bíblia por que você ama Jesus Cristo, por que você guarda os mandamentos de Jesus Cristo, por que Jesus Cristo vai voltar em breve, por que nós estamos nos últimos dias. Você precisa conseguir provar pela Bíblia a fé que você tem, mostrar aos outros a razão da sua fé. E por que você vive como peregrino na terra? Porque estamos vivendo aqui temporariamente. O nosso destino é o céu. Somos somente peregrinos aqui. Através da Bíblia, você prova que existe um novo céu e uma nova terra. E é de lá que vem Jesus Cristo para nos buscar e nos arrebatar para o céu. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer que você esteja revestido das armas da luz, lutando contra os poderes malignos que são de Satanás. Em Efésios 1:21, Paulo fala sobre todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, todo nome que se possa mencionar. É assim que Paulo define o reino das trevas em Efésios 1:21. Em Efésios 3:10, Paulo fala dos principados, das potestades. Em Efésios 6:12, Paulo fala dos principados, das potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso, porque o mundo jaz no maligno, mas você não pertence ao mundo, você não jaz no maligno, você pertence a Jesus, você é um ramo da videira verdadeira que está ligado a Jesus Cristo. Você não se deixa vencer pelas forças espirituais do mal. Você tem os anjos de Deus a seu favor, ao seu lado. Os demônios que cruzam os ares, eles têm velocidade de anjo, têm poder de anjos, mas são demônios. Mas existem anjos de Deus, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Você tem um anjo poderoso de Deus ao seu lado. Quando você dorme, ele está cuidando de você. Quando você sai de casa, ele sai com você. Você está em íntima comunhão com Jesus Cristo. Você está com a constante presença do anjo do Senhor, que se acampa ao redor daqueles que temem a Deus.
Paulo afirma na sua carta que os poderes das trevas são poderes vencidos, são poderes derrotados. Por isso ele diz que esses poderes do mal estão sujeitos a Cristo, porque já foram vencidos por Cristo. Mas o grande vitorioso é Jesus Cristo. Ele já venceu a Satanás no céu, venceu a Satanás no deserto da tentação, venceu a Satanás no jardim do Getsêmani, venceu a Satanás na cruz do Calvário, venceu a Satanás na manhã da ressurreição, saindo do túmulo, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia e declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Você pertence ao grande vitorioso general Jesus Cristo, o nosso comandante, o nosso remidor. Embora sejamos indefesos quando estamos sozinhos, mas escondidos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é maior do que todos esses poderes, porque já os derrotou várias vezes. A cabeça da serpente já foi esmagada, meu querido irmão. Nós estamos em Cristo Jesus, somos chamados eleitos e fiéis. Memorize o texto de Apocalipse 17, verso 14. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com ele aqueles que são chamados eleitos e fiéis. Você, meu querido irmão, foi chamado para a vitória, porque o nosso comandante é Jesus Cristo, o vitorioso, o nosso Senhor e Salvador. Levante a sua cabeça, meu irmão. Desfrute a bênção da vitória em Jesus Cristo. Cada dia, cada manhã, saia para o trabalho com a mente de vitória. Em Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Que este pensamento de vitória, vitória sobre o pecado, vitória sobre os inimigos das trevas, este pensamento de vitória tome posse da sua mente, porque esta é a mente vitoriosa que o Espírito Santo implanta em você, a mente vitoriosa de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, e que Deus dê para você a paz que só Jesus pode dar. Amém.